começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você que você já deixasse aqui o seu like e já compartilhasse. Sim, compartilha com as suas amigas, compartilha com a sua mãe, com a sua tia, com a sua família, porque quanto mais você compartilha, mais nós chegamos ao ouvido de outras mulheres e ajudamos outras mulheres, assim como você tem sido ajudada. Vamos lá para a palavra? Bom dia, mulheres de joelhos, estamos de volta para mais uma semana de devocionais. Hoje nós vamos falar sobre Gênesis 24. Eu gostaria de falar com vocês, em primeiro lugar, sobre Abraão e seu servo. Abraão, até o momento que ele se casa, ele não é cristão. Ele não é servo de Deus. Ele é servo de vários deuses. Ele foi criado num povo pagão. Após um tempo do seu casamento, então ele escuta a voz de Deus e ele vai e ele sai. E a partir daquele momento, ele saindo da parentela dele, saindo de onde ele morava, ele passa a seguir somente esse Deus. Ele passa a servir somente esse Deus e mais nenhum outro. O seu testemunho de vida, de transformação, é tão lindo que os próprios servos dele confiam nesse Deus. Então em Gênesis 24, ele pega o seu servo mais antigo, ou seja, aquele que conhece todas as histórias, que o Senhor foi fazendo tudo aquilo com Abraão, e esse servo ele foi acompanhando, ele foi vendo todo esse testemunho. No início desse capítulo, diz que Abraão já estava idoso e que o Senhor tinha feito tudo por ele. Ele tinha ido bem em todas as coisas. Esse servo tinha acompanhado tudo que Abraão fazia. E nós acompanhando o capítulo 24, vemos o destrinchar de um relacionamento vindo diretamente do Senhor com a escolha de Rebeca para Isaac. Abraão, muito preocupado, sabendo que ia morrer, coloca então este servo à disposição de encontrar uma mulher para Isaac. Isaac já não tinha mais a sua mãe, seu pai estava perto de falecer. A preocupação de Abraão é que Isaac não ficasse sozinho. E então ele envia esse servo, e o servo vai e cumpre o que fez, a promessa que fez a Abraão. Abraão não queria uma mulher cananita ali de onde eles estavam morando. Abraão queria alguém de sua parentela, era costume da época. E então esse servo vai até a casa da parentela de Abraão buscar uma mulher ali para Isaac. E chegando lá, ele ora. Isso eu acho interessantíssimo. Quantas vezes a gente vê relacionamentos em dificuldade porque não houve uma preparação com o Senhor? Ah, mas como assim, Aline, uma preparação com o Senhor? A preparação é oração, direcionamento. Não é simplesmente nosso coração bater mais forte e a gente já correr para o braço. Não. A preparação é a gente ter um direcionamento do Senhor. Será que nós temos direcionamento do Senhor para resolver as nossas coisas mais importantes? Casamento é algo muito importante. Hoje em dia ele é tratado como descartável, não deu certo, separa. Mas isso não é a ideia de Deus e nunca foi. O casamento ele é algo sério. Eu realmente não tinha esse direcionamento no início da minha vida. Infelizmente. Meu livro está para ser lançado. Aproveito o momento para falar com vocês sobre isso. E ali vocês vão ver alguém que fez totalmente diferente de Isaac, do servo de Isaac, na verdade. Eu não tinha direcionamento nenhum nos meus relacionamentos. E isso explica grande parte dos problemas que eu tive na minha vida. O meu testemunho é algo realmente contrário ao que Isaac fez. E assim que lançar, eu desafio você a ler e comparar com essa história de hoje. Isaac está lá esperando que o servo volte com a sua esposa. E o servo, cheio de estratégias, porque tem que ter estratégias com o Senhor é um Deus de estratégias. Ele vai até o lugar da cidade no horário que as melhores mulheres iam estar. Porque naquela época, para ir no poço, naquele horário, eram só as mulheres direitas. As mulheres que eram da vida,
as mulheres que não eram mais virgens, elas iam no horário de meio-dia. E ele escolhe um horário específico para ir no poço. Ou seja, ali ele já sabe que são mulheres que não são da vida, mulheres que são mulheres de família. Isso já foi o começo da estratégia. E então ele começa a orar a Deus falando: Senhor, me mostra. E qual a estratégia que ele usa para entender que foi Deus? A bondade. Mas como a bondade? Ele diz assim: Senhor, me mostra qual é a mulher. Quando eu pedir água, ela, além de dar água para mim, vai dar água aos meus camelos. Tirar água era uma tarefa árdua. Tinha que puxar lá de dentro do poço. Era pesado. Além de ela dar água para a pessoa, ela daria água para os animais. Isso mostra bondade, hospitalidade. E foi o que Rebeca fez. Antes que ele terminasse a oração, ele viu Rebeca. E quando diz assim, ele viu Rebeca, era o próprio Deus mostrando para ele. Porque é assim que Deus faz. Eu tive uma experiência há pouquíssimo tempo, eu precisava ser atendida num órgão público. Todo mundo já tinha tentado ir lá fazer a mesma coisa e dizer para mim: não vai adiantar, eu já fui, ninguém ajuda. E eu cheguei num momento que estava muito cheio, muito lotado, e eu fiquei de volta andando assim, longe um pouquinho de todo mundo andando, e falando com Deus, assim como esse servo: Senhor, me mostra quem vai poder me ajudar nesse lugar, porque o órgão público nós sabemos a dificuldade que é de ser atendido bem. E o Senhor me mostrou alguém, e quando eu fui lá, esse menino prontamente resolveu o meu problema. Assim fez ele. Ele orou para que o Senhor mostrasse. E quando, antes de terminar a oração, a Bíblia nos diz que ele viu Rebeca, foi Deus mostrando para ele, assim como Deus mostrou para mim aquele dia. E então a história vai se desenrolando. Ele fala com Rebeca, ela dá água para ele, ela dá água para os camelos, e ainda não parava aí, porque Rebeca precisava querer ir e precisava da liberação de sua família. Quando ele começa a perguntar quem é Rebeca, ele descobre que Rebeca é da família de Abraão. Ela é sobrinha neta dele. E então as coisas vão ficando ainda mais perfeitas, porque era tudo que Abraão queria. E quando ele é levado para casa de Rebeca, ela diz: não, vamos lá, tem comida para os seus animais, tem comida para você, eu tenho lugar para os hóspedes na minha casa. Olha que pessoal acolhedor, bondoso. E então ele vai com Rebeca. Chegando lá, ele conta toda a história, a oração, e aquele pai e aquele irmão dizem assim: nós damos, Rebeca. Claro que foi o Senhor Deus que mandou você aqui. E Rebeca então concorda na mesma hora de no dia seguinte, quando eles perguntam: vamos embora? Vamos embora. Rebeca vai embora. Rebeca nunca tinha visto Isaac, mas ela entendeu que era da vontade de Deus. E ela vai embora. Ela vai embora com aquele servo. E quando a Bíblia nos conta que ele está vindo ao encontro deles, ela coloca o véu no seu rosto. Naquele mesmo momento, Isaac pega ela pela mão. O servo conta tudo o que aconteceu, para ele ter certeza que foi Deus. Ele pega ela pela mão, leva ela para a tenda e faz sua mulher no mesmo instante. E a Bíblia relata que ele amou profundamente Rebeca. Que história mais linda! Parece história de romance, parece história de conto de fadas, mas não é. É uma história real e verdadeira. Todas as coisas que nós colocamos Deus na frente, digo mais, até no nosso relacionamento, que geralmente a gente acha que é o coração que tem que ficar batendo. Não é só o coração que tem que bater. Antes do coração bater, antes dela ser feita a mulher de Isaac, ele teve o direcionamento do Senhor. Coloca o Senhor nos seus planos e eles darão certo. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã.